Efésios capítulo 3. Eu quero ler com você a partir do versículo 10, mas nós vamos pensar um pouco, na verdade, em todo o capítulo 3 e também parte do capítulo 4. Vamos a partir do versículo 10 do capítulo 3. Diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Eu vou repetir esse texto, porque ele é importante para a nossa meditação. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Senhor maravilhoso e bendito, nós te adoramos, ó Deus, pela beleza da tua santidade. Te adoramos, Senhor, porque tu tens nos dado, Pai, a capacidade de enxergarmos as tuas grandezas. O Senhor tem nos revestido de um dom, e este dom, Senhor, ele nos capacita, Senhor, a entender o teu agir, e Deus, repousar na fé, pela fé no Senhor. E este poder, este agir, esta graça do Senhor sobre nós, Pai, nós podemos chamá-la de um óculos espiritual, porque através, Senhor, desta capacitação, conseguimos entender a boa maneira que o Senhor tem agido sobre a vida da tua igreja, a maneira tão gloriosa com que o Senhor tem se revelado, trabalhado, transformado, edificado, a maneira, Senhor, como até mesmo o Senhor tem nos exortado, nos feito padecer em alguns momentos, ou permitido padecermos, Senhor, para que a revelação da tua glória seja ainda muito maior do que anteriormente seria. E Deus, nós nesta hora, mediante esta palavra, nós sujeitamos o nosso coração e pedimos que o teu Espírito, assim como durante toda esta semana e durante todo o tempo em que te buscamos, o Senhor se revela mais uma vez, Senhor, se revela a cada coração, na sua individualidade, mas também, Senhor, na nossa amplitude, Senhor, na comunhão da tua igreja, na unidade da tua igreja, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração e nos tornar, Senhor, ainda mais capacitados para a compreensão desta tão gloriosa obra e vontade que o Senhor tem realizado
na tua igreja e através da tua igreja. Assim, pelo teu Espírito, nós nos submetemos, Senhor, à tua direção e te pedimos que este mesmo Espírito ministre profundamente na nossa alma, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como já foi bem dito pelo presbítero Marcos, essa semana foi uma semana bastante interessante, uma semana onde nós escolhemos estar aqui, buscando ao Senhor, entendendo que nós temos todo um ano pela frente, nós temos toda uma programação a traçar, todos os objetivos a realizar. Nós entendemos que a melhor coisa é nós pararmos, buscar ao Senhor e entendermos a revelação ou a vontade do Senhor para o nosso ano. Às vezes a gente pensa que buscar ao Senhor é apenas para que a gente faça as nossas programações de acordo com o Senhor quer, que a gente venha para a igreja e o nosso ministério aconteça de acordo com aquilo que o Senhor é. Isso é também, mas nós, quando traçamos uma meta, como uma consagração como essa, nós estamos querendo dizer o seguinte: Senhor, nós estamos carentes da direção do Senhor na nossa vida. Em tudo quanto vamos fazer, nós precisamos de que o Senhor nos capacite, nos dê sabedoria, nos dirija de uma maneira eficaz. E aí a gente para se consagrar, para buscar o Senhor. E é bacana como o Espírito de Deus vai nos levando. E o Senhor, Ele, acho que desde segunda-feira até hoje pela manhã, a mensagem do Senhor ela foi como que a mesma. Deus revelando a sua ação em relação à cura, em relação a pôr para fora o que está maculando, a renovar a sua igreja, a trazer uma mesma visão, um mesmo entendimento, um conhecimento que realmente parta de um princípio onde Deus tem a supremacia, tem o governo. E aí então a gente pode perceber momentos de cura, de renovação, de transformação, até mesmo em algumas atitudes, alguns hábitos, por causa da ação do Espírito que é santo e que se faz presente no nosso meio. Glória ao Senhor por isso. Quero agradecer a todos que estiveram envolvidos em pecados e que receberam de alguma maneira da parte do Senhor. Guarde no seu coração para que o Senhor continue durante todo esse ano te fazendo além daquilo que Ele fez nesses dias na sua vida. Guarde como uma pérola preciosa a obra do Senhor e permaneça nesse caminho. Mas, amados, quando nós olhamos para o Espírito de Paulo, numa das noites, eu me lembro bem agora, eu pude dizer um pouco acerca de que a carta de Paulo aos Efésios, ela trata um pouco de conhecimento e de revelação. E o capítulo 3, ele traz uma revelação e um conhecimento também bastante interessante. Ele vai falar sobre a importante vocação dos gentios. A gente precisa se lembrar que o apóstolo Paulo era aquele homem que perseguia a igreja, era aquele homem que mandava matar aqueles que pregavam a Jesus. O apóstolo Paulo era aquela pessoa que estava sempre contrário à igreja. Até que um dia Deus o encontrou, ele caiu no caminho de Damasco, teve uma visão, e o Senhor dizia: Paulo, por que tu me persegues? E ele dizia: quem é, Senhor? E aí Jesus disse: é Jesus a quem tu persegues. A partir dali, Paulo, ele passou a ter uma vida totalmente diferente. Ele, ao invés de ser perseguidor, ele passou a ser perseguido. E Paulo teve uma particularidade diferente dos outros apóstolos. Paulo, ele recebeu a vocação de pregar para quem não era judeu. Isso é muito importante a gente analisar esse fato, porque Paulo, o chamado de Paulo foi exatamente para que as pessoas que não faziam parte dos judeus
porque os judeus estavam recebendo influências poderosas dos outros apóstolos, dos que vieram antes de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Filipe. A mensagem ia sendo pregada a eles. Mas Paulo recebeu o chamado, a vocação de levar a mensagem aos que eram gentios, aos que não conheciam a lei. E aí então começa o desbaratar, ou a revelação, a manifestação daquilo que Deus queria com o capítulo 3. Paulo, é bom a gente se lembrar que ele estava também em prisão, quando ele escreve Efésios. Ele faz essa carta para, ao mesmo tempo que ele viria para dirigir a igreja, ele também viria para consolar a igreja. E a igreja de Éfeso, ela estava como que pesarosa, sabendo que Paulo estava preso por causa da ação dele de pregar o evangelho, e de que eles estavam lá, entre aspas, no bem bom, usufruindo do evangelho em liberdade, enquanto Paulo, por causa disso, estava usufruindo do evangelho em cadeias. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele vem exatamente dizendo para o povo o seguinte: preste atenção numa coisa, eu estou cumprindo a vocação que me foi proposta. O presbítero Marcos começou o texto aqui falando acerca do deserto, da tribulação e do governo de Deus sobre este tempo que a igreja passa. E a maneira como a igreja precisa de entender o deserto. Que na verdade, a missionária Rosane disse pela manhã, o deserto é apenas uma ferida no calcanhar, que nos leva a carregar a cada dia a nossa cruz e a seguir a Jesus. Então, quando a gente começa a olhar para a vida de Paulo e a intenção que Paulo estava tendo, Paulo estava dizendo o seguinte: não se preocupe com o que eu estou passando, porque o efeito do que eu estou passando é muito maior do que o que eu estou passando. Então, se tranquilizem, descansem, encontrem paz no que eu estou passando. E por algumas vezes ele cita isso, lá no início do capítulo, ele fala assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Eu sou prisioneiro por causa do amor que eu tenho por vocês. Eu escolhi me colocar numa situação por causa do chamado, da vocação, do que falou mais alto, do que para mim é extremamente importante, da experiência que eu tive no caminho de Damasco. Eu escolhi amar a vocês a ponto de me sacrificar, sabendo que o meu sacrifício é muito pequeno perto do efeito do amor de Cristo, que através de mim foi pregado ao coração de vocês. Então, ele vai discorrendo isso, ele vai anunciando essas verdades e vai trazendo exatamente ao coração do povo a consciência de que eles eram participantes do reino de Deus, que eles eram participantes, que eles eram herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E aí, quando chega no versículo 10, ele fala uma coisa assim bastante interessante. Ele começa a trazer assim, vê se você consegue me entender. Ele, Paulo, prega e por isso vai preso. A pregação que ele faz começa a gerar no coração de outras pessoas um grande entusiasmo. E esse entusiasmo, esse boom, essa explosão do evangelho no coração das pessoas foi formando uma, entre aspas, outra igreja, que é a igreja dos gentios. Porque primeiro havia a
o apóstolo Paulo, ele começa então a deixar claro que estava se formando uma igreja, e que o sofrimento dele estava valendo a pena, porque não eram apenas vidas que estavam sendo transformadas, mas o corpo de Cristo estava sendo edificado na face da terra. Ok? E aí no versículo 10 ele fala assim: olha, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha só, até Cristo, Deus, ele era visto e entendido pelos principados e potestades como um Deus uniforme. Preste atenção, porque a ação de Deus no Antigo Testamento era uma ação segundo a lei. Era uma ação de um rigor para o pecador. Era uma ação de não uma troca, mas era uma ação esperada. E aí a gente entende que a ação de Deus era uma ação vista, que são principados e potestades nesse critério aqui. Não são apenas demônios, mas são anjos, são seres espirituais, e são demônios e Satanás também. E os seres espirituais enxergavam Deus, até Cristo, como um Deus uniforme. E aí então Deus envia Cristo e faz com que ele perca a sua glória, desce às regiões mais baixas da terra, se mistura com a humanidade, não peca, não leva sobre si a culpa de nada, porque ele era puro. Porém, os efeitos do pecado da humanidade vieram sobre Cristo. E Deus então surpreende principados e potestades. E aí então, por causa do sacrifício de Cristo e o resgate da igreja, irmãos, isso é importantíssimo. Cristo morreu, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia. Glória ao Pai nas alturas. Mas que efeito isso fez? Fez com que nascesse um novo povo, uma nova estrutura, um novo pensamento, uma nova maneira de viver. E quando Deus é chamado de um Deus de multiforme sabedoria, essa multiforme sabedoria se revela através de quem? Da igreja. Por quê? Porque a igreja foi quem não merecia receber favor, mas recebe favor. Cristo dá à igreja o favor, e a igreja recebe o favor e começa a produzir favor. E aí Deus, pelos principados e potestades, passa a ser visto como um Deus de multiforme sabedoria, multiforme maneiras de se dar, de se relacionar. Ele não é visto mais só como um Deus legalista, como um Deus que penaliza, como um Deus que paga pelo que recebeu. Não, ele é visto como um Deus misericordioso, como um Deus santo, como um Deus gracioso, como um Deus bondoso, como um Deus justo, como um Deus reto, como um Deus compassivo, longânimo, benigno. Ele passa a ter várias caras, várias feições. Por quê? Porque ele é um Deus que através da igreja se revela como um Deus de multiforme sabedoria. Imagine você, vou tentar traduzir tudo isso que eu disse. Você fez um favor para uma pessoa, um favor muito grande. Você tinha lá uma economia de 300 milhões de reais, e você gostava muito dessa pessoa, e essa pessoa pede para você esses 300 milhões de reais.
parte dos 300 milhões para te colocar na cadeia. E você vai para a cadeia. Qual seria a sua atitude na cadeia? Poxa, como é que alguém faz um negócio desse comigo? Isso é injustiça. Isso não pode acontecer. Mas vamos pensar segundo a visão de Deus. O que é que foi que Cristo fez por nós? Pagou a nossa dívida. Não eram 300 milhões de reais. Era muito mais do que isso. Era muito mais do que isso. Era o preço de uma vida. E sabe lá qual é o preço de uma vida? E aí Deus nos deu a oportunidade de começar a anunciar a grande maravilha que Ele fez por nós. E aí, Ele pagou o preço? Pagou. Ele se sujeitou a isso? Se sujeitou. Mas aí, ao invés da gente anunciar para todo mundo a grandeza insondável, a multiforme graça e sabedoria, o entendimento, o poder, o amor, a alegria, a gente esquece e passa a viver uma vida sem expressão. O apóstolo Paulo, ele entendeu que valeria a pena pagar um preço alto, estar preso, para que vidas fossem totalmente livres. É como se Paulo estivesse repetindo. E aí, amados, o que o Espírito de Deus falava ao meu coração é que o apóstolo Paulo simboliza a igreja. A igreja. Eu e você. O que Deus espera de nós é que nós entendamos que está sobre nós uma vocação. E esta vocação, ela pode nos levar a algumas situações controversas, alguns momentos estranhos. Esta vocação pode até mesmo nos surpreender quando nós esperávamos o contrário. Mas o que nós precisamos de entender é que Deus precisa da igreja para revelar a sua multiforme sabedoria. Nós poderíamos pensar assim: Deus, o Senhor pode revelar a tua multiforme sabedoria através da natureza. Por quê? Porque, pera lá, olha que coisa maravilhosa. O Senhor pode manifestar, revelar a tua multiforme sabedoria através dos céus, das estrelas, das galáxias. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor pode revelar a tua multiforme sabedoria através dos mares, dos mistérios que tem lá nos mares. Mas por que Deus escolheu a igreja para revelar a sua multiforme sabedoria? Porque a igreja é um ser que Deus criou para ter expressões suas. Deus escolheu eu e você para vivermos a nossa própria vida segundo a vida de Deus. Mas Ele não nos fez como robôs. Ele nos fez como pessoas que têm escolhas, livres escolhas. E aí Deus espera que eu e você comecemos a pensar na seguinte situação: como uma vocação que eu tenho de Deus como igreja, e eu não posso negar, eu não tenho como fugir disso, eu estaria disposto a perder alguma coisa para que se revele através da minha vida a multiforme graça e sabedoria? Por exemplo, vou usar o exemplo da Rafaela aqui. A Rafaela um dia chegou em casa e o muro dela, que era branco, estava azul. O número que era vermelho ficou preto. Eu acho que se todos nós chegássemos na nossa casa e encontrássemos, a primeira coisa que a gente ia perguntar
era: quem pintou? E o vizinho, fazendo uma ocupação, foi lá e pintou o muro dela também. Pintou dele, veio fio. Eu achei que ele talvez poderia ter virado para o lado de cá e pintado também as colunas da igreja de azul, ia ficar bacana. Mas, amados, o que nós esperaríamos da Rafaela? Que a Rafaela fosse lá e quebrasse o pau, que a Rafaela fosse lá e mandasse ele comprar um latão de tinta branca e ele ia ficar ali 2 dias para pintar, para conseguir chegar na cor. Mas a posição ou a situação em que nós corremos o risco de estar, ela precisa de ser mais importante do que a reação que vamos ter. Por quê? Porque Deus cria situações estranhas para que o nome dele seja glorificado. Deus nos deixa passar por momentos estranhos para que ele seja revelado. Deus deixa o nosso muro branco ficar azul para que o vizinho entenda que nós servimos ao Deus vivo e não estamos aqui para fazer barraco. São situações que nos pegam de surpresa. Porém, é Deus nos dando a oportunidade de fazê-lo conhecido. E aí a Rafaela tem um jeito, a Carol tem outro, a missionária tem outro, o Cristo tem outro, o Décio tem outro, a Pamela tem outro. E de acordo com o muro de todos eles que ficou azul, vamos supor que ficasse, cada um manifestaria a multiforme sabedoria de Deus de uma maneira. Nenhum deles ia armar barraco, nenhum deles ia fazer contenda, nenhum deles ia levar uma polícia, nenhum deles ia mandar o camarada comprar um rolo de tinta, um balde de tinta, mas todos iam agir de uma maneira em que Cristo se revelaria para que aquele cidadão pudesse também conhecer a multiforme sabedoria de Deus. O que Paulo vai acrescentando aqui é exatamente isso. Igreja, Deus vos chamou para revelar a multiforme sabedoria de Deus. E por isso Deus irá permitir com que você chegue a algumas prisões, a algumas situações contrárias. Mas aí é que está o ápice da questão aqui. Como é que Paulo passava os dias da sua cadeia? Regozijando, irmãos, dando glória para Deus, sabendo que o tempo da sua tribulação, o tempo da sua fraqueza, não seria para se comparar com aquelas coisas que Deus tem preparado para ele. Ele sabia, ele se dedicava, ele se empenhava. Estava difícil a situação, mas eu sei que lá na frente eu vou receber o meu galardão, eu vou receber a minha promessa. E melhor ainda do que isso, eu acredito, talvez melhor ou igual, eu não sei como ele pensava, mas a satisfação de ver vidas transformadas comovia o coração daquele sujeito e fazia ele talvez acreditar da seguinte maneira: se tiver que passar por 20 prisões, 40 açoites, eu vou passar por causa de que o Evangelho chega ao coração de outros. Nós somos surpreendidos pelas situações da vida? Somos, irmãos. Somos melhores ou piores do que os outros? Não, somos iguaizinhos a todo mundo. Mas a maneira importante é: o que eu estou passando está servindo para quê? Para a glória de Deus ou para a minha injuriação, tristeza? O que eu estou passando está fazendo o que na minha vida? Está produzindo o que? Eu estou comendo e bebendo para a glória de Deus ou fazendo qualquer outra coisa? E o apóstolo Paulo, ele para mim, ele é muito enfático nisso. É o que mais me chama a atenção dele, é isso. Tipo, estou preso, mas estou adorando estar preso. Por quê? Porque eu sou maluco? Não. Porque o motivo pelo que eu estou preso é um motivo maravilhoso. E eu volto a falar, irmãos, às vezes nós estamos passando situações que nós não entendemos. E sinceramente,
ficamos até abatidos. E aí, a gente dá glória para a gente. É engraçado isso. Você sabe por quê? Porque quando você passa por uma situação estranha, e você se abater é natural de toda criatura, não tem jeito de não se abater. Mas permanecer abatido é que é o X da questão. Por quê? Porque se eu estou vivendo abatido, eu não estou tendo fé de que Deus está redundando tudo aquilo para a glória do nome dele. Automaticamente eu não estou declarando e revelando a multiforme sabedoria de Deus. E automaticamente eu não sou igreja do Senhor. Uma coisa vai seguindo a outra. Se tem alguma coisa estranha e você se abateu, se abate sim. Porém, eu preciso começar a olhar aquilo como a grande oportunidade de Deus revelar a sua glória através da minha vida. E aí perceba que o apóstolo Paulo, ele segue o texto, ele vai falar da fé. E aí, lá no versículo 14, ele continua dizendo assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Olha aí, fortalecidos com poder é a capacidade que Deus dá para mim e para você, diante do problema, olhar e enxergar que aquele problema o Senhor está permitindo para se revelar. É o poder que vem de Deus para que nós sejamos fortalecidos. É a riqueza da glória de Deus. É o poder mediante o Espírito de Deus no homem interior. É a ação de Deus trabalhando lá dentro da gente através daquilo que a gente está passando. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando Paulo fala de altura, profundidade, comprimento e largura, ele está querendo falar também dessa manifestação do amor de Deus através da igreja, que a uns consegue alcançar de uma maneira, a outros consegue alcançar de outra maneira, a outros consegue alcançar de outra maneira, e a outros consegue alcançar de outra maneira. Ou seja, altura, profundidade, comprimento e largura. Então, o que a gente entende? Que Deus capacita a igreja com o dom do amor. E a manifestação deste dom varia de pessoa para pessoa. E mais engraçado ainda, de problema para problema. E aí, qual é a intenção de Deus com isso? Que você revele o que Deus é na sua essência: amor. Mas às vezes nós estamos passando pelo problema e nós não conseguimos entender que ali está a grande obra para que o amor de Deus se revele. E aí a gente fica triste, fica abatido, fica pesaroso, fica agindo de uma maneira inadequada, sem fé, e o propósito de Deus acaba não se cumprindo. Mas o que ele diz lá no versículo 20? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações. Amém. A Deus que faz muito além, abundantemente. Deixa eu te falar uma coisa. Nós criamos uma imagem de que a vida ela é perfeita.
do seu pecado, a vida só em Cristo é perfeita. Só em Cristo. Pela fé enquanto estamos vivos. E depois da morte, na eternidade. Mas o que Deus está falando aqui é que Deus faz coisas muito além daquilo que você pediu. E muito além daquilo que você pensou. E aí a gente chega num ponto aqui que é para mim crucial. A igreja, preste atenção nisso, preste atenção. A igreja, quando ela se oferta ao seu Senhor, ela perde o direito de escolher. Como é que é isso? Deus olhando para o seu coração e você dizendo: Senhor, a minha vida eu entrego nas tuas mãos. Se você disse isso sinceramente para o Senhor, você já não tem mais a chave da sua casa na sua mão. Está na mão do Senhor. Ou será que tem outra mão melhor para ficar? Você não tem, mas o governo da sua vida na sua mão. Está na mão de Deus. Ou será que tem algum melhor lugar para ficar? O problema todo está quando nós acreditamos que temos o direito de dar o cabo que a gente bem entender a nossa vida. Aí começa o grande problema. Sabe por quê? Porque um dia você disse uma coisa e agora você está dizendo outra. Não, pastor. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estava no bagaço. Meu casamento estava acabado. E aí, para salvar o meu casamento, eu disse: Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Faz dela o que o Senhor quiser, contanto que o Senhor restaure o meu casamento. E aí Jesus, graciosamente, bondosamente, poderosamente, como Ele é, Ele te pega no colo e começa a governar a sua vida, e restaura o seu casamento, e restaura a sua vida, e restaura os seus pensamentos, e restaura a sua família, e restaura. E aí um dia você percebe que você entrou numa situação complicada, ou que lhe acometeu uma situação que lhe machucou, e você para e fala: mas Jesus, como é que o Senhor deixa eu passar por uma situação dessa? Ué, você não entregou a sua vida para Jesus? Ele quer glorificar o nome dele através da sua vida. Foi um dia isso que ele fez por você, quando pegou o filho dele, cravou lá na cruz, da pior maneira possível, por amor a você. Ele fez isso com o filho dele, por amor a você. E por amor a você, Ele vai te levar por caminhos estranhos se precisar. E Ele vai fazer com que você tenha surpresa se precisar. Por quê? Porque em primeiro lugar, a glória, a honra e a adoração é dele, para Ele e por Ele. E em segundo lugar, Ele sabe muito bem cuidar de você. Então, queridos, o que eu vou entendendo com todo esse texto e com todas essas ações e experiências do apóstolo Paulo? Que a minha vida não pertence mais a mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia antes, na carne, agora eu não vivo mais. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não tenho mais escolha. É duro a gente ouvir isso, irmãos, mas é verdade pura. O problema é que o diabo fica enganando a gente, fazendo a gente acreditar que a gente tem escolha. Sim, sabe qual as escolhas que nós temos? Duas: o céu ou o inferno, Deus ou o diabo, o bem ou o mal. O que será que você quer? Então, irmãos, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, descanse
creia e se disponibilize para que o agir dele seja glorioso. Se hoje você está de pé, louve e glorifique o nome dele. Se amanhã você tropeçar e cair com o cara no chão e quebrar o nariz, levante-se e glorifique o nome dele, porque aquela queda talvez vai te fazer mais efeito do que ter estado de pé anteriormente. O Senhor cuida, Ele sabe bem fazer. Ele recebeu a sua igreja, deu à igreja a vocação de representá-lo de uma maneira poderosa e deu então a essa palavra que Deus faz infinitamente, abundantemente mais além do que você pediu ou pensou. Aí a gente pensa assim, nós somos espertos, né? A gente usa esse texto, sabe para quê? E que, olha que coisa, leia o contexto do capítulo 3, você vai perceber que esse texto não está falando sobre isso. Porque Deus, Senhor, eu pedi uma bênção, né? Eu pedi um Tata Show novo, mas eu creio, Senhor. Então a palavra diz que o Senhor vai fazer infinitamente mais além daquilo que eu pedi ou pensei. O Senhor vai me dar 20 Data Shows para eu vender. E não, Senhor, a minha mente, eu não consigo entender o quanto vai ser bênção demais. Isso é verdade, irmãos, é bênção demais. Só que não é com esse sentido de trazer benefícios para a nossa carne, é para trazer benefícios para a nossa alma e o nosso espírito. É a vida de Deus agindo na nossa vida. E aí a gente tem que entender a realidade desse texto. É Deus dizendo assim: eu vou fazer coisas que você nem imaginou, que você nem pensou, que você nem pediu. Sabe por quê? Porque quem está dentro de você é o meu poder, é o meu espírito, é o espírito da vida, é o espírito da paz, é o espírito da alegria, é o espírito da restauração, é o espírito da vida de Deus que está em você, é o meu poder que está agindo dentro de você. Então, pare de lutar contra o espírito de Deus que está agindo dentro de você e permita com que ele te leve. Ele vai te levar. O que eu quero dizer? Se tranquilize, descanse o teu coração. Para de achar que você é coitadinho, de que os outros é coitadinho, de que está acontecendo assim, que está acontecendo assado, e aí, Senhor, e agora, irmãos, e agora que Deus está no lugar certo, da maneira certa, agindo no tempo certo, fazendo como Ele quer. E nós estamos aqui para aplaudi-lo, gostando ou não, porque sabemos que no futuro nós teremos a compreensão de toda a boa obra que Ele realizou sobre aqueles que Ele tinha posse. Irmãos, quando chamamos Deus de Senhor, nós estamos querendo dizer: eis aqui o seu escravo. Esta é a verdade. Nós somos escravos de Deus. Antes nós éramos escravos do cão. Ele pisava na nossa cabeça, cuspia na nossa cara, batia na nossa cara, pintava e bordava com a gente. E a gente ainda acreditava que estava bom mesmo. Não é? Era. Até que um dia nós conhecemos um outro Senhor e entendemos que esse não bate na nossa cara, esse nos respeita, esse nos ama, esse cuida de nós, esse trata do nosso coração, esse lava a nossa alma, esse refrigera o nosso coração. Esse Senhor é Senhor de verdade, e a este Senhor eu vou servir como escravo, sim. De quem que você é? De Deus. Se você é igreja, você é de Deus, não tem jeito. E se você é igreja, esteja disponível para a boa e maravilhosa ação de Deus na sua vida. Pastor, aconteceu uma bênção, glória a Deus. Pastor, aconteceu uma tragédia, glória a Deus. Pastor, você está ficando doido? Não, nem vou ficar. Mas se ficar, é para a glória de Deus. Vocês vão me visitar lá no Pinhal, naquele hospital lá, e eu vou estar lá doidinho, e vocês vão chegar lá e rir. Pastor, bem que o Senhor falou, é para a glória de Deus. Vocês vão estar rindo, dando glória a Deus. Por quê? Porque eu não estou aí, eu quero fazer a vontade de Deus, seja no Pinhal, seja aqui. Pinhal é São Paulo, né, Rio? Aqui é, como é que é o nome? Da Marineira. Irmãos, e Deus, irmãos,
Escute o que eu vou te dizer. Se eu estiver na marineira, lá o nome do Senhor vai ser muito mais glorificado, e a multiforme sabedoria de Deus vai ser muito mais evidenciada do que se eu estivesse nesse culto pregando. Pode anotar e escrever que eu assino embaixo. Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabe fazer o que Ele quer fazer, e Ele tem o seu caminho certo. Eu torço para não ir para lá, né, irmãos? Mas, se for, então, queridos, o que Paulo nos traz? O que a palavra nos deixa? Igreja, você foi vocacionada. Não adianta pular para lá e para cá, espernear, chorar, fazer beicinho. Não adianta. Você foi vocacionada. O que é vocacionada? Escolhida. Você foi comprada. Você foi adquirida. Você pertence ao Deus Todo-Poderoso. Você é dele. E se você é dele, descanse no que você está passando, porque ele sabe bem fazer o que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer. E a nós cabe dar glória, nos alegrar, descansar. E o que ainda me chama a atenção é que Paulo ainda evidencia nele e fala: olha, a ele seja a glória. E aí ele diz: na igreja e em Cristo. Irmãos, perceba a importância da igreja. A revelação da glória de Deus e a expressão para a glória de Deus, para Deus, com a sua glória, está na igreja. Na igreja. E ele ainda diz: por todas as gerações, para todo o sempre. É só lá no céu que nós vamos viver a glória de Deus? Não, já vivemos a glória de Deus. É só lá no céu que eu vou ter paz? Não, já tenho paz com o Senhor. É só lá no céu em que eu vou ser um vencedor? Não, já sou um vencedor com o Senhor. Por todas as gerações, em todo o tempo, eu vivo para a glória de Deus e me satisfaço na ação gloriosa do Senhor. Como é que você está? Como é que você está enxergando os momentos que você tem passado? Eu acho muito engraçado a minha esposa. Vou escutar com vocês, viu, irmãos? Beber água dentro do copo. A minha esposa é uma figurona, né? Você já conhece bem ela. Beber água é pra gente falar menos, entendeu, irmãos? Ela começa com as crises dela, crises boas, crises, momentos assim de está acontecendo alguma coisa. Como quem esteve hoje pela manhã percebeu isso? E ela fica, e eu fico olhando assim, e eu já, não que eu sei demais, não é isso não, mas é que a convivência vai fazendo a gente saber que daqui a pouquinho ela vai descobrir o caminho. Mas o que me chama mais atenção é que ela vive cada momento desse como fosse o primeiro. E eu acho bonito isso. Por quê? Porque ela se empenha para descobrir o que o Senhor tem através daquilo. Às vezes pequenas, às vezes grandes coisas, mas ela se empenha. E hoje de manhã foi muito interessante. Enquanto eu estava no céu, na glória, lá na lua, ela estava nas regiões celestiais. E eu falei para ela: que coisa mais engraçada, enquanto eu estou lá no céu chorando, adorando, tu ainda está num padrão não menos elevado, mais elevado, não, mas um padrão de sensibilidade ao mundo espiritual que eu não estava tendo. E Deus deu a ela a direção de uma situação que estava acontecendo e que precisava de ter momentos de intercessão e de mudança. O que isso nos leva a entender, irmãos? Que nós precisamos exatamente de entender que os momentos que passamos
são momentos para experimentarmos a revelação da glória de Deus, para experimentarmos o que Deus vai fazer depois da curva. Eu gosto muito dessa expressão. Quando você está dirigindo e tem uma curva, você nunca sabe o que está depois da curva. Então todo bom motorista na direção defensiva, ele sobrevê, ele vê antes, né? Ele antecipa a curva e ele já pensa no caminhão que pode vir na contramão, ele já pensa no motociclista que pode vir escorregando, ele já se projeta antes da curva chegar. E o crente, a igreja do Senhor, ela precisa de ter essa percepção de que eu estou chegando, eu não estou enxergando o que está depois da curva, mas eu estou me preparando, porque eu sei que o Senhor é comigo depois da curva. Se vier um caminhão desgovernado, o Senhor vai me tirar, eu estou preparado para isso. Se o caminhão passar por cima de mim, eu estou preparado também. Se vier um motociclista na contramão, eu vou tentar desviar. Se ele passar por cima de mim, eu estou preparado também. O importante é saber que o meu Senhor está também depois da curva. Ele não será surpreendido por absolutamente nada que vai acontecer. Pelo contrário, ele está tendo o governo de todas as coisas na sua mão e nos dará bom testemunho, bom proveito, e o nome dele vai ser glorificado. Que o apóstolo Paulo, com a graça que Deus deu a ele, de ir para prisões, entendendo que ali se manifestaria a vontade de Deus para com muitos outros, sirva de exemplo para mim e para você. Que quando estivermos em situações estranhas, entendamos que eis aí uma grande oportunidade de Deus revelar a sua glória. Amém? Feche os seus olhos. Eu sei que talvez você possa estar passando por uma situação tão complicada que você diz assim: pastor, eu até acredito em tudo que o Senhor falou, mas o meu coração está abatido. Eu estou pesaroso, estou pesarosa, eu estou desmotivado, eu estou meio que sem saber como vencer isso. E aí eu quero repetir para você o que o texto diz aqui. Que o Senhor é aquele que, segundo a sua riqueza, concede a você que você seja fortalecido com poder, mediante o seu espírito dentro do seu coração. É Deus poderoso para aliviar a tua alma e aumentar a tua fé. Se você está nessa hora precisando desse toque poderoso do Senhor, incapacitado pelas situações, você pode se colocar de pé, pode vir aqui à frente, fique à vontade. Mas todos nós vamos estar orando para que Deus nos dê a graça. Senhor, Tu estás vendo aqueles que de pé se colocaram, que estão vivendo um tempo, Pai, em que precisam desesperadamente da ação do Teu Espírito sobre eles, do poder da Tua riqueza. Eita, Pai, Tu és bom para fazer isso também, Pai. E eu quero te pedir, estende a Tua mão poderosa e vem sobre eles, trazendo, ó Deus, a riqueza da Tua glória e capacitando, ó Deus, os Teus filhos a experimentarem desta maneira o poder do Teu Espírito no homem interior de cada um. Senhor, para que eles possam, Senhor, desfrutar da fé, da certeza, da segurança, ó Deus, daqueles que com, ó Deus, o Senhor, saltam muralhas, atravessam rios, passam pelo meio do fogo e a chama não arde neles, vão na cova do leão e o leão não pode estragar. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, arraigar assim a Tua fé no coração dos Teus filhos, para que eles possam se sentir fortes
fortalecidos por Ti. E a todos nós, Senhor, que precisamos da melhor compreensão desta palavra, que às vezes estamos vivendo dias, Senhor, estranhos, ó Pai, ou até mesmo não estamos vivendo dias estranhos, e estamos até preocupados por causa disso. Que paz é essa que reinou? Senhor, que Tu possas nos fazer entender a propriedade que Tu tens da Tua igreja, e a maneira tão gloriosa que Tu tens a se revelar através dela. Ó Deus, que o Senhor venha apaziguar a nossa alma e o nosso coração, e nos fazer entender que não existe melhor lugar de estar do que a Tua presença. Ó Deus, nós queremos abrir mão das nossas próprias resistências e da luta, ó Deus, que travamos dentro de nós mesmos, Senhor, tentando provar para a gente que é de outra maneira. Mas que o Senhor, ó Deus, possa nos consolar nessa noite, possa apaziguar a nossa alma, possa tranquilizar o nosso coração e nos dar, Senhor, a serenidade dos santos. Senhor, que a nossa vocação ela possa, em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho, representar, revelar muito bem a Tua multiforme sabedoria, o Teu maravilhoso amor. Assim, Senhor, eu oro, e assim eu Te peço esta bênção sobre a vida da Tua igreja, sobre a minha vida também, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vou pedir ao presbítero Daniel que esteja encerrando, orando e impetrando a bênção apostólica sobre a vida da nossa igreja. Deixa eu arrumar aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, e damos graças a Deus por esse momento que estamos aqui nessa noite, Pai. E sabemos que o Senhor, Deus, tem o controle de todas as coisas, Pai. Eu quero te pedir pela Tua igreja que está aqui agora, Pai, que me dê, ó Deus, um final de noite, Deus, um abençoado, Pai, uma manhã de segunda-feira, e essa semana, Deus, que está pela frente, Pai. Que o Senhor possa guardar a sua igreja, Pai. Guardar cada família que está aqui nessa noite, Pai. Derrama, meu Deus, a Tua bênção, o Teu poder, a Tua paz sobre a Tua igreja nessa noite, Pai. E nos ajuda, Pai. Nos cobre com a Tua graça e com o Teu poder, Pai. Recebemos apenas o consolo, porque a graça do nosso Deus, nosso Pai, e a comunhão bendita do Espírito Santo de Deus esteja sendo derramado em nossos corações, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Não saia apressado, irmãos. Dê um abraço no seu irmão e profetiza a bênção de Deus na vida dele. Amém.